Número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Aniversário Rocha Autopeças. Compre e gire a roleta premiada. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil! 17h02 está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Você participa pelo WhatsApp 971021493. 971021493. Vamos pro Fala Galera de hoje. Qual o conceito das contratações da Ponte até o momento nesta janela de transferências? Ótimo, bom, regular ou ruim? Em qual posição ainda falta reforço, na sua opinião? Reforços: lateral direito, Tomás Luciano. Volante, Hudson. Meia, Guilherme Portuga. Foram os 3 inscritos contratados pela Ponte nessa janela de transferências. Opine. 971021493. E para os bugrinos, qual o conceito das contratações do Guarani até o momento nessa janela de transferências? Ótimo, bom, regular ou ruim? Em qual posição ainda falta reforço, na sua opinião? Reforços que o Guarani contratou nessa janela: zagueiros, Matheus Salustiano e René Santos. Lateral direito, Pacheco. Volante, Gabriel Bispo. E atacantes, Daniel dos Anjos e Marlon Maranhão. Opine. 971021493. 971021493. Para você mandar mensagem de áudio e também mensagem de texto. Ambos curtos, né? Assim dá tempo de termos aqui o maior número de participantes. E atenção, você que é pontepretano, se ligue, já já vou dar uma dica, o que você vai ter que fazer para concorrer a 10 ingressos para o Jogo da Macaca. Partida marcada para domingo, 4 da tarde, no Majestoso contra o Avaí. Então já já eu vou dar uma dica e você saberá o que fazer para concorrer a 10 ingressos. Vamos às pautas da Ponte para o programa de hoje. Anunciados e apresentados oficialmente. Volante Hudson, meia Guilherme Portuga ficam à disposição de Nelsinho Batista para o duelo de domingo contra o Avaí. Macaca aguarda a liberação do lateral esquerdo Gabriel Risso e dos volantes Emerson Santos e Ramon Carvalho. Trio segue em avaliação no departamento médico. Após disputa da Copa América, Luiz Hakim perde espaço e fica fora de até o banco de reservas. Zagueiro não foi aproveitado por Nelsinho desde o retorno do treinador ao Moisés Lucarelli. Destaque do portal carlosbatista.com.br.
por onde anda? Ex-Ponte faz golaço na Champions League. E tem as pautas do Guarani para o programa de hoje. Diretoria do Guarani nega a venda de direitos de Richard Rios e monitora colombiano por futura negociação. Bugre espera por uma possível venda do volante ao futebol europeu para lucrar em cima do valor que for obtido pelo Palmeiras. Valor estipulado de mercado de Rios gira em torno de 20 milhões de euros, aproximadamente 116 milhões de reais. Detentor de 13,34% dos direitos econômicos, o Bugre poderia embolsar pelo menos 15 milhões de reais em caso de venda do atleta nesse valor. O jogador está com multa rescisória de 100 milhões de euros, cerca de 611 milhões de reais, para a quebra da rescisão contratual com o Palmeiras. Lateral direito Diogo Matheus, zagueiro Pedro Henrique e os volantes Camacho e Kaique não fazem mais parte dos planos do Guarani para o restante da temporada. Enquanto o futuro do grupo não é definido, eles fazem treinos alternativos no Brinco de Ouro para manter a forma física. Alan Al espera repetir no Bugre campanha que livrou o Vila Nova do rebaixamento em 2022. Naquele ano, o treinador chegou ao time goiano na 17ª rodada, com a equipe na lanterna da competição, com apenas 12 pontos. Em 22 jogos, sob o comando de Alan Al na Série B, o Vila conquistou 8 vitórias, 11 empates e sofreu somente 3 derrotas, terminando a competição em 13º lugar, com 47 pontos. Atacante Marlon Maranhão será apresentado à imprensa nesta sexta-feira, às 8h30 da manhã, na sala de imprensa do Brinco de Ouro. Na sequência, o meia Luan Dias concederá entrevista coletiva. Destaque do portal carlosbatista.com.br. AO diz que margem de erro é pequena, mas vê cenário positivo por recuperação. E tem as notícias do dia, são pautas que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Rebeca Andrade se isola como maior medalhista olímpica entre as mulheres do Brasil. Após prata no individual geral em Paris na tarde de hoje, ginasta se torna a primeira brasileira a conquistar 4 medalhas em Olimpíadas, ultrapassando os 3 pódios de Fofão e Mayra Aguiar. Esse ano, ela ainda pode ocupar o topo dessa lista no geral, uma vez que ainda terá 3 finais de aparelhos pela frente. Robert Scheid e Torben Grael são os atuais líderes do ranking com 5 pódios cada. Pauta 2. Cerca de 20 membros da Mancha Alviverde invadiram a academia de futebol na tarde desta quinta-feira, um dia depois da derrota do Palmeiras por 2-0 para o Flamengo no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Eles aproveitaram uma brecha na abertura do portão. A expectativa deles era conversar com lideranças do elenco e o técnico Abel Ferreira, mas não conseguiram acesso às áreas internas do local. Os protestos no CT não aconteciam há algum tempo no Palmeiras. Pauta
3. Um vídeo publicado por um perfil da torcida do Grêmio mostrou torcedores do Corinthians usando a tragédia do Rio Grande do Sul por causa das enchentes provocadas por fortes chuvas, para provocar os gremistas presentes na Neoquímica Arena nesta quarta-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Em um vídeo gravado no setor dos visitantes, torcedores do Timão aparecem fazendo gestos que simulam movimentos de natação. Um deles se direciona para os gremistas e fala, abre aspas, vai chover, fecha aspas. Em nota, o Corinthians condenou a atitude dos torcedores, mas não revelou se irá punir os envolvidos. São pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. Está no ar, Esporte em Debate, 17h12. Na mesa de áudio, Lucas Pessoa, responsável pelo som, que vai para o FM 85,7 e também para todas as plataformas. E também é responsável pelo switcher, o equipamento que corta a imagem e coloca para você no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aliás, para você que está no YouTube, atenção, a partir de agora nós vamos colocar uma senha e um número de WhatsApp. Este número é onde você vai mandar nome, CPF e a senha para concorrer a 10 ingressos para Ponte Preta e Avaí. Esses ingressos serão retirados lá mesmo no estádio, na loja 1900, a loja da Macaca. Então é o seguinte, é um número de WhatsApp específico para sorteio, tá? Não é aquele número que você usa para mandar mensagem. Aquele é um outro número. Esse número é um número exclusivo para sorteio. E o número está lá no canal de vídeos. Você pega o número e a senha e manda nome completo e CPF. São 3 coisas que você tem que mandar. Nome completo, CPF e a senha para o número que está lá no canal de vídeos. Pronto, é só isso. Você já está apto a concorrer a 10 ingressos. Serão 10 ganhadores. Sorteio neste programa. Qualquer momento do programa eu vou realizar o sorteio, tá bom? Participe e boa sorte para você. Rápido intervalo e voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Aniversário Rocha Autopeças. Compre e gire a roleta premiada. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos.
Torcedor bugrino, chegou a hora de apoiar o Guarani. Seja um sócio campeão e tenha acesso livre a todos os jogos do time no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Já pensou? Comemorar de perto cada gol, cada vitória, ao lado do único campeão brasileiro do interior. E tem mais! Sendo sócio campeão, você garante descontos exclusivos na Guarani Store e muito mais. Não fique de fora, venha fazer parte da nossa história. Acesse agora novosociocampeão.com.br e associe-se. Guarani, orgulho de Campinas, orgulho do interior. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. São 17 horas e 18 minutos em Campinas. Se você quer concorrer a 10 ingressos, mande para o número de WhatsApp que está na tela no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem uma senha também. Então, nome, CPF e a senha, tá? Nome, CPF e a senha para o número de WhatsApp que está na tela no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Estamos a caminho dos 40 mil assinantes. E você, se você não é assinante, seja assinante, é de graça, não paga nada e você tem possibilidade, portanto, de concorrer a ingressos. E mande o link, faça cópia, né? Copie o link no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e mande lá para aquele seu amigo, para sua amiga, pessoas que você sabe que curtem programação esportiva no rádio. Peça para que eles também sejam assinantes do nosso canal, tá bom? Mande para o amigo, mande para a amiga, mande para os familiares, para que eles possam também receber lá as imagens via aqui no canal de vídeos. Claro, evidente, nós estamos em todas as plataformas digitais.
aplicativos próprios da Rádio Bandeirantes e mais um monte de aplicativos que existem por aí, né? Tudo rádio, TuneIn, quer dizer, são vários os aplicativos. Então, além dos aplicativos, além do FM 85,7, também estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e um máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Para saber mais, acesse aromadeservas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. Chimichurri. Sensacional. É da família Sato. Antônio Sato, o pai, e o Glauco Sato, o filho. E tem também a Beatriz Sato. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. 17h23, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista, demais integrantes da mesa. Respondendo ao Fala Galera de hoje, Batistão, eu, por enquanto, coloco como regular as contratações da Ponte Preta, por não conhecer os jogadores e não ter visto atuar. Depois podemos mudar o conceito, logicamente. Então, por enquanto, eu imputo como regular. E respondendo a sua pergunta, na minha opinião, eu acho que a Ponte ainda precisa de um atacante de beirada, um em cada lateral e um goleiro. Essa é a minha opinião. Grande abraço, DJ Alê, Jardim Proença, Campinas. Abraço, muito obrigado. Mais um. Opa, ouvinte participando conosco, mandando mensagens de áudio. 971021493 é o WhatsApp para você mandar para cá as suas mensagens. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Um abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera. Qual o conceito das contratações da Ponte até o momento? Ótimo, bom, regular e ruim. Eu não posso atestar porque eu não vi os jogadores atuando ainda. Nem Tomás Luciano, nem Hudson, nem Guilherme Portuga. Portanto, vamos aguardar. E o que está faltando? Simples. 2 laterais, um para cada lado, um reserva para o Elvis e pelo menos um atacante de beirada. Qual o conceito das contratações do Guarani até o momento? Bom, os 3 reforços, né? Lateral direito, zagueiro e primeiro volante, são titulares, inclusive, do time hoje. Então, são bons, né? E são eles o Salustiano, não é? O Pacheco, lateral direito, e o Bispo, primeiro volante. E o que está faltando? Falta muita gente, não é? Falta mais jogadores para o meio campo, de confiança, jogadores que você pode escalar como esses que chegaram e jogaram, um reserva para o Bueno, por exemplo, um reserva para o Alan Dias, 2 atacantes de beirada, não é? Apesar do Maranhão a gente não ter assistido ainda, enfim, para sair dessa situação é só contratando jogadores novos,
Não acredito que só com esses 3 seria suficiente para escapar dessa situação. Portanto, é mais ou menos por aí, Batista. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço a você, um abraço aos amigos do Esporte em Debate da Bandeirantes. Migrando rapidamente aqui na telinha para o Fala Galera de hoje, 1º de outubro do ano da graça de 2024. Qual o conceito das contratações da Ponte até o momento nessa janela de transferências? Ótimo, bom, regular ou ruim? Vou inserir mais uma aqui, ajudando a nossa produção. Ótimas, o conceito, né? Ótimo, bom, regular, ruim ou indefinido? Indefinido. Vou esperar um pouquinho. Não dá para falar. Jogadores que a gente praticamente nunca viu atuar. Então não dá para fazer uma avaliação. Agora, me deem 3 atuações deles aí que a gente já coloca com um pouco mais de consistência a avaliação, né? E partindo já para o lado do Guarani, só falando, né, as contratações da Ponte, Tomás Luciano, revelado lá no Grêmio, não jogou mais no Brasil, estava fora, e o Hudson e o Guilherme Portuga, da Portuguesa. Vou esperar um pouquinho. Qual o conceito das contratações do Guarani até o momento nessa janela de transferências? Ótimo, bom, regular ou ruim? Os reforços são Matheus Salustiano, bom. René Santos, sem avaliação ainda. Pacheco, regular. Gabriel Bispo, regular. Daniel dos Anjos e Marlon Maranhão, sem avaliação, não deu para ver nada ainda, porque o Daniel dos Anjos entrou aí, pedacinho aqui, outro ali, e Marlon Maranhão nenhuma. Então, fiz aqui a avaliação do Guarani. Ah, por que você não fez da Ponte? Ô, cara pálida, o Guarani eu já vi jogar. Alguém tem dúvida de que o Matheus Salustiano é bom zagueiro? E ele e o Douglas Bacelar, as torres gêmeas bugrinas, vão fazer com que o Guarani daqui para frente tome menos gol do que tomou até agora no campeonato? Então é a mesma avaliação que eu quero fazer com os meninos que a Ponte está trazendo. Quero ver jogar, quero ver na relva, na arena. Quero ver com a camisa de pesada de 124 anos. Ver como é que sente. Se vai precisar jogar de calção preto ou pode jogar com calção branco, que não vai passar vergonha quando estiver lá do lado da geralzona e o couro comendo. Vai precisar pôr calção preto para disfarçar a cor da secreção? Ou pode jogar de branco porque tem peito e não vai sentir o peso da camisa e a cobrança da galera? É isso. Então vou esperar um pouquinho. Agora os do Guarani que eu já vi, tá conceituado. E os que eu não vi, vou aqui pedir licença para o meu companheiro lá, confidente do monge da terra do Japi ou da Serra, o CH, vou pedir licença para usar uma frase dele. 2 pontos. Vamos aguardar. E o Tigrão errou a data aí porque ele está muito acelerado, né? Então hoje é 1º de agosto e não 1º de outubro. Ah, falei outubro? Não, agosto, não. Mês 8. Fui traído, obrigado pela correção. 1 de agosto. 1 de agosto, terminou julho ontem, hoje 1 de agosto. Aliás, Batista, você sabe quais são os únicos 2 meses do calendário em que existe uma sequência de 2 meses que tem 31 dias? Quais são? Julho e agosto. Não tem nenhum outro mês. Janeiro 31, fevereiro 28 ou 29 no ano bissexto. Março 31, abril 30. Maio 31, junho 30. Julho 31, agosto 31. Setembro 30. Outubro 31, novembro 30, dezembro 31. Você não sabia, né, ZB? Mas essa daí aprendi com meu pai. Ele batia aqui, ó, vou mostrar aqui no YouTube, nos ossinhos da mão aqui. Ó, ossinho do fim do dedo e ossinho do meio do dedo. Janeiro, fevereiro. Os únicos que batiam no mesmo lado do ossinho eram os 2 de 31. Julho e agosto.
Tigrão também é cultura em profundo estudo da folhinha. Você lembra de folhinha, Batista? Sim. Ia bem, folhinha. A gente marcava ali as contas, né? Marcava o dia daquela tabelinha que a gente fazia quando era mais jovem. Você lembra ou não? Sim. Era o dia que podia e o dia que não podia. Você lembra disso? Você vê, as coisas mudam. Hoje não precisa nem de folhinha mais. E agosto é o mês de aniversário da Rocha Autopeças. E como está a manutenção do seu veículo? Dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. E fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita aquelas surpresas desagradáveis, dores de cabeça, né? Evita, portanto, ficar irritado. E na Rocha Autopeças você vai encontrar todas as peças para fazer a manutenção preventiva do seu veículo. Lá você encontra tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Confira mais no site rochaautopeças.com.br. Acesse, pegue o endereço da loja, lá tem todos os endereços e aí você pega o endereço da loja mais próxima de você. Lá também tem o número de WhatsApp de cada loja, para você fazer o contato diretamente com o vendedor. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. 17h32, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Fala, Carlos Batista, boa tarde, Rede Bandeirantes, a rapaziada da mesa aí. Batista, é o seguinte, hein? Para domingo que vem, vocês estão convidados aí, vocês todos aí, para vir aí na Vila Bela aí, participar do churrasco do Jorjão. Comemorar a vitória da Macaquinha aí, rumo à Série A. Beleza, Batista? Estão todos convidados aí. Só não convido o CH, que o CH come muito e acho que ele vai dar gasto para nós aí. Mas o restante está tudo convidado aí. Brincadeira, CH, você também está convidado. Forte abraço para vocês aí, meus amigos. Abraço, muito obrigado aí pelo convite para a churrascada. Boa tarde, bugrinos. Vocês estão como antes de começar o campeonato. Felizes. Aguardem o começo do segundo turno. Antônio Admir Antonioli. Muito obrigado, Admir. Batistão, boa tarde, sou o Ricardo Felipe, bugrino de Cuiabá. Mande, por gentileza, um abraço para minha filhota Magali, aniversariante de hoje. Ela sempre ouve o programa comigo e adora quando você diz Carlos Henrique, ô bate pesado. Tô lendo do jeito que ele escreveu, né? Tudo de bom, é o Ricardo Felipe. Ô Ricardo, com muito prazer, né? Você só não colocou aqui quantos anos a sua filhota está completando. Mas, ô Magali, quero mandar aqui um beijo e um abraço aqui do tio Batista para você. Magali, desejo para você saúde e felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Valeu, Magali. Boa tarde, Batista. Cadê a contratação do meio-campo do Bugre? E quando o Pegorari retorna? Gilberto Silvair Donatiotto. O Pegorari, conversei com o Pegorari dia destes, semana passada. E ele diz que está em plena recuperação, mas ainda está sentindo dores. E o local ainda está inchado, né? Então, setembro
talvez final de setembro, ele já tenha condição de voltar. O Guarani já teve aí uma ótima notícia, né? Que o Bruno Mendes, cirurgia também, já começou a treinar fisicamente. Já entrou na transição. Fisicamente, depois treinamento com bola e depois a liberação. Setembro também é o mês em que o Bruno Mendes terá condições de ficar à disposição. Batistão, Everton Brito merece ter sequência no time titular da Ponte. Leandro de Rezende. Ô Leandro, eu acredito que sim, mas veja, o titular é o Ramon Carvalho. O Everton Brito entrou no time porque o Ramon Carvalho, contra o Vila Nova, saiu contundido. E Nelsinho Batista colocou o Everton Brito para fazer a mesma função. Everton Brito é um atacante. Ramon Carvalho é um volante. Só que o Ramon Carvalho com o Nelsinho, ele joga bem adiantado na beirada do campo. Quase como um atacante. Então o Everton Brito tem condição de fazer isso. Atuou diante do Sport, mas a Ponte ainda está esperando a liberação do departamento médico, né? Mas provavelmente o Ramon Carvalho deve voltar contra o Avaí. E aí o Everton Brito volta para o banco de reservas. Não acredito que o Nelsinho, caso tenha possibilidade de contar com o Ramon Carvalho, vai deixar o Ramon Carvalho no banco e usar o Everton Brito. Não acredito que fará isso, não. Mas Nelsinho Batista está ficando aí com o elenco um pouco mais encorpado, né? E isso realmente é muito bom. Sabia que no Sicredi você tem tudo o que precisa? Conta corrente, cartão de crédito e débito, investimentos, consórcios, seguros e muito mais. E um atendimento próximo para contar além da conta, seja no digital ou nas milhares de agências espalhadas por todo o Brasil. É que o Sicredi trata todo mundo igual. Você participa e cresce junto. E sabe o que é ainda melhor? O dinheiro não sai da sua região. Não, fica girando na economia da cidade e gerando desenvolvimento. Ou seja, sempre que você investe no Sicredi, contribui para o crescimento e prosperidade de todo mundo ao seu redor. Vamos cooperar e crescer juntos? Abra sua conta no Sicredi, porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. 17h39, informações do Guarani, chegando aqui na Bandeirantes, com as informações do Bugre, Vladimir Catarino. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, informações do Guarani. Bugre joga na próxima terça-feira, fora de casa, lá contra o Ceará, fechando o primeiro turno desta Série B do Campeonato Brasileiro. Mas a gente percebe, Batista, um clima mais leve depois da vitória sobre o Brusque na última rodada, jogo domingo em Campinas. Claro que a situação é muito complicada, né? Todo mundo sabe, o próprio torcedor bugrino entende que por enquanto ainda o Guarani está na UTI, mas esta vitória serve como alento porque também é relacionada à chegada do técnico Alan Al, né? O Alan Al foi apresentado oficialmente, já está treinando e faz a sua estreia no jogo contra o Ceará. E por que também existe essa confiança, ou pelo menos essa esperança, após a chegada do técnico Alan Al? Porque no Vila Nova ele conseguiu uma situação bastante semelhante e com êxito, né? Em 2022 ele livrou o Vila Nova do rebaixamento. Naquela ocasião o treinador chegou ao Vila na 17ª rodada, a equipe estava na lanterna da competição, assim como o Guarani. Em 22 jogos lá em 2022 foram 8 vitórias, 11 empates
empates e apenas 3 derrotas. Final das contas, o Vila Nova se livrou com muita tranquilidade e terminou o campeonato em 13º com 47 pontos. A situação é diferente no que tange ao time onde está o Alan Al e ao elenco também quem tem em mãos, mas agora, né, no momento atual, vale se agarrar em qualquer possibilidade, em qualquer esperança, em qualquer expectativa também. Amanhã acontece a apresentação oficial do atacante Marlon Maranhão, ele que já esteve no banco de reservas na partida contra o Brusque, mas vai ser apresentado e vai conceder entrevista coletiva amanhã na sala de imprensa. O Guarani, que já definiu que não vai contar mais com o Diogo Matheus, o Pedro Henrique, também o Camacho e o Kaique. Aliás, na entrevista coletiva ontem, né, o Rodrigo Pastana disse que esses jogadores não voltam mais ao elenco, então eles estão treinando separados, até para manter a forma física, aguardando uma possível negociação com outros jogadores. O ciclo desses atletas está finalizado, pelo menos de momento, com a camisa do Guarani. E por fim, o assunto é Richard Rios, né? Há muita especulação com relação a uma possível venda do Richard Rios. O Guarani pode lucrar bastante com a venda desse jogador. Ontem o Bugre divulgou uma nota oficial reafirmando que não há nenhuma negociação da parte que compete ao Guarani, quase 14% dos direitos do Richard Rios, e o Bugre segue aguardando aí alguma definição com relação à negociação do jogador por parte do Palmeiras, né? Há muita especulação, o Richard pode ir para o futebol europeu, o Guarani fica ligado, claro, porque tem direito e tem parte nesta fatia, neste bolo financeiro, se o Richard for negociado, um dinheiro que com certeza vai ser muito bem-vindo, mas quando ele vier, o momento agora é do Guarani pensar na Série B, no jogo de terça-feira contra o Ceará. Batistão. Carros com ótimo desempenho, preços acessíveis e atendimento personalizado. Essas são as 3 características que definem a Germânica Volkswagen. Com mais de 50 anos de excelência no mercado automotivo e mais de 10 lojas espalhadas por São Paulo e Minas Gerais, a Germânica Volkswagen foi a primeira loja do Grupo Germânica, o maior grupo de concessionárias do interior. Hoje, a Germânica Volkswagen conta com toda a linha da marca, desde hatches, sedãs, SUVs, picapes, até os últimos lançamentos da marca. E para aumentar ainda mais a chance de você encontrar o seu Volks por preços incríveis, a concessionária seleciona a dedo os melhores modelos de seminovos com procedência garantida e a confiança que você merece. E o melhor, hein? Todos os meses eles preparam ofertas exclusivas em diversos modelos para você encontrar o que melhor se adequa à sua rotina e ao seu bolso. Quer conquistar o seu Volks dos sonhos? Então visite a Germânica mais próxima. Ou então acesse germanicaveículos.com.br e saiba mais. Bom, Tigrão, caso Alan Al queira fazer uma alteração. Primeiro, se você acha que ele fará alterações significativas. E se ele quiser fazê-las, ele tem material humano para isso, hein, Tigrão? Não, a gente sabe das limitações do elenco do Guarani, tem ainda jogador aí que nem estreou, mas aquilo que eu acabei de dizer aqui, né? São jogadores que a gente vai ter que observar melhor, por enquanto, até prova em contrário, apostas. Então ele não tem tanta manga de variação assim, né? Ele não tem todo esse delta, né? Do bom para o regular, para o ruim, para o péssimo, para o ótimo. O elenco é muito curto. Então, mesmo que ele tivesse mais opções do que tem, eu acho que ele não faria alterações profundas. Não faria. Por quê? Porque é manual dos treinadores. Quando o cara assume, principalmente quando o time vem de vitória, e uma vitória depois de 13 jogos, não vai mexer, né? E daí ele toma uma sapatada na ideia, né? Vai tomar um salto carrapeta na testa. Os caras vão falar, pô, mas não ganhava de ninguém. Veio aí o interino e conseguiu ganhar um jogo.
E jogando bem, tem mais essa. Placar de 1-0, quem vê só o placar fala, na Bacia das Almas. Não foi, não. Guarani sobrou no jogo, poderia ter feito pelo menos 3-0. Aí o cara assume e mexe, e altera bastante o time, e aí vai lá em Fortaleza e perde o jogo. Meu Deus do céu, já tem que descer com 5 seguranças aí em Viracopos no retorno. Então não vai mexer, não. Pode ter aí uma alteração, no máximo, em cima de alguma eventualidade, de algum jogador que, gripou, tá com virose, ou sentiu, e a informação não chegou até agora para nós, um desconforto muscular. Me parece que suspenso ele não tem ninguém, né? O último jogo, com o 3º cartão amarelo, e ninguém foi expulso. Se você tiver a confirmação aí, pode me falar. Salvo alteração forçada por problema médico ou por problema de suspensão, eu não acredito que ele mexa em absolutamente nada, vai com o mesmo time, e aí, claro, durante o jogo, depois dos dias poucos, é verdade, que ele está tendo para trabalhar o elenco, aí, durante o jogo, com as observações que ele já está fazendo, com as conclusões que ele já começa a tirar, aí ele vai mexer. Mas, de início, eu não acredito, não. E para você, CH, mesma pergunta, né? Se você acha que o técnico vai fazer alterações, que tipo de alteração ele pode fazer, e se ele quiser fazer, se ele, na sua opinião, tem material humano para isso. Bom, ele não deve fazer maiores substituições, não alterações. Está chegando agora, apesar de uma semana cheia de trabalho, eu acho pouco provável. E também ele não tem material humano para isso. O Guarani agora está tentando colocar a cabeça um pouquinho fora da água, né, numa sequência aí até de resultados interessantes, e são resultados interessantes se você efetivamente comparar com o passado recente. Mas está muito distante do ideal, muito distante. Não acredito. Nem por opção, tampouco por convicção e por conceito. Não, Batista, eu acho que ele, na próxima partida, a chance de ele repetir o time titular do último jogo é muito grande. E também, né, até hoje fizemos um debate lá na tela da Band no programa Os Donos da Bola. E chegamos à seguinte conclusão. Goleiro, a menos que tenha algum tipo de problema físico, né? Mas não acredito que deva ter. Todos saíram em condições aptos para atuarem. Vladimir vai ser o goleiro. Pacheco, lateral direito, todos foram bem. Miolo de zaga, não vai mexer, né? Salustiano e Bacelar, como o Tigrão usou a nomenclatura. Torres Gêmeas. Nomenclatura que foi utilizada pela imprensa quando tinha Júnior Baiano e Clebão, a dupla de zaga do Palmeiras. Torres Gêmeas. Agora tem aí essa versão 2024 de Torres Gêmeas do Guarani. Lateral esquerdo, Jefferson. Não vai mudar o sistema defensivo. Não há motivo para isso. Porque, de acordo com o último jogo, o time ganhou e foi bem. Meio campo. Bispo. Não vai mudar. Gabriel Bispo é o titular absoluto da cabeça da área. É o dono do território. Matheus Bueno foi muito bem. Inclusive marcou o gol, né? Não vai mexer aí com o Matheus Bueno. Luan Dias não vai mexer. Ele, inclusive, fez a assistência para o gol de cabeça de Matheus Bueno. E no ataque, Caio Dantas é o centroavante titular e artilheiro do time. Um dos artilheiros da Série B. Não vai mexer no Caio Dantas, a menos que tenha algum desconforto muscular. Aí o João Vitor fez uma ótima partida. Não vai mexer com o João Vitor. Ayrton. Não vai mexer com o Ayrton. Fez uma ótima partida também. Claro que o adversário não é o Brusque, um dos piores times da competição e com menor investimento para a disputa da Série B.
É o Ceará, um dos maiores investimentos, uma das maiores folhas de pagamento da Série B do Campeonato Brasileiro. E o jogo é lá. Então, talvez, né? Não conheço os últimos trabalhos do Alan. O último trabalho dele foi no Náutico. Talvez ele abra mão de 3 atacantes para reforçar o meio-campo. E aí, quem é que ele colocaria nesse meio-campo caso ele queira fazer isso? Eu estou dizendo que vai fazer. Como o jogo é fora, talvez povoando mais o meio-campo para não ter qualquer tipo de problema. Vai colocar mais um volante. Quem é que ele colocaria? Qual é o volante que tem condições de entrar? Já que não tem um outro meia para fazer aí o outro lado do campo, né? O Luan Dias faz o lado esquerdo, não tem ninguém para fazer o lado direito. Poderia colocar aí o Lucas Araújo para fazer esse trabalho e adiantar um pouco mais o Matheus Bueno para fazer o trabalho de meia. Não vai fazer isso. Não vai, né? Não, sabe por quê? Se você analisar a realidade hoje do futebol, você vai chegar à conclusão que hoje tem atacante que marca muito mais do que volante. Vou repetir e vou explicar por que eu acho isso. Tem atacante que marca muito mais do que volante. Porque todos os times, salvo uma ou outra exceção, mas muito difícil de ser encontrada, jogam muito usando as beiradas do campo, com o avanço dos laterais e com a presença sempre de 2 atacantes de beirada. É uma escola aí europeia, né? De 4-3-3, é o que os caras mais gostam, né? Às vezes, esse 4-3-3 pode virar um 4-6-0, porque os europeus gostam muito de meia. Mas o 4-3-3 nosso aqui não tem qualidade para jogar com 4, 5, 6 meias e não jogar com nenhum atacante enfiado, com nenhum pivôzão, igual a gente tem aqui. Você vê, o Guarani tem um atacante enfiado. Ele não é pivôzão, não é cone, não é atacante poste. Estou falando do Caio Dantas. Ele tem mobilidade, mas o forte dele é a presença diária. Então, o futebol brasileiro inspirado mal e porcamente, eu falo mal e porcamente, porque não tem material humano que a Europa tem, e tem mais improviso do que a Europa tem, mas quer copiar tudo. E toda vez que você quer copiar algo que descaracteriza a sua origem e as suas principais virtudes, você tende a dar com os burros na água. Mas, entrando para finalizar, na questão da marcação. Como os times jogam muito pela beirada, por tudo isso que eu acabei de dizer, os 2 atacantes, especialmente os extremas, como eles gostam de falar lá em Portugal, especialmente os que jogam pela beirada, eles têm que ser hoje os jogadores mais bem preparados fisicamente do elenco. Porque a todo momento eles estão acompanhando e povoando defensivamente, né, o campo do time que ele defende para fechar espaços por onde todo mundo joga hoje, que é as beiradas. Então essa questão que a gente ortodoxicamente fala, às vezes, vai botar mais um volante para reforçar a marcação, vou botar mais um volante para proteger a cabeça de área. Isso acabou um pouco, tá? Que hoje é muito beirada de campo, é muita diagonal, é muito... Se ficou melhor ou pior do que antes, aí os resultados do futebol brasileiro estão provando. Mas essa é a realidade, né? É muito jogador de beirada que vira marcador o tempo inteiro. Então ele faz aquele jogador sanfona, vai e vem, fecha e abre, vai e volta, o tempo todo. E o Guarani tem 2 jogadores muito bem preparados fisicamente e que atravessam um bom momento mesmo antes da vitória, que a gente vinha falando isso. Salvo quando existia, né, a ordem alienígena, que botava o João Vitor de lateral. Aí não dá para compreender e não dá para concordar. Agora, o João Vitor de um lado e o Ayrton do outro, normalmente o João Vitor na esquerda e o Ayrton na direita, veja o que esses caras correm
para construir quando o Guarani está atacando. E veja o que esses caras correm para desconstruir quando o adversário está atacando. Então o negócio de mais um volante para ficar mais consistente a marcação depende muito do estilo de jogo do adversário. Porque se você tiver 2 atacantes de beirada que recompõem com a precisão e com a energia que alguns times conseguem montar, é muito melhor jogar com 2, às vezes até com um volante só, e ter esses caras na beirada para fechar aquele espaço que normalmente tem levado a bola para a rede adversária. Não sei se eu fui claro. O fato de ser 3 atacantes, se fosse 3 lentros, 3 cones, 3 jogadores de referência, joga com 2 centroavantes, joga com um ponta que não é ponta, que também fica ali com a mão na cintura, feito um açucareiro, aí não. Mas se você tem jogadores velozes e que desenvolveram com a qualidade que a gente tem visto em alguns clubes brasileiros, a questão da marcação, do retorno para recompor e para fechar a linha ofensiva pelo lado do campo do adversário, às vezes é muito mais eficiente na marcação o time que joga com 1 ou 2 volantes do que aquele que joga com 3 ou 4 volantes e que marcam só a faixa central e que, quando tem que sair para dar um pique lá na lateral do campo, você já vê o tamanho que é a largura do campo ou não? É longe pra caramba. É longe. É uma distância gigantesca. E aí o volante, às vezes meio lentão, meio pesadão, tem que sair para ir lá pegar o lado, chega atrasado. Agora, se você fecha direitinho e os caras têm pulmão para isso, nunca mais vai implicar numa análise, pelo menos de minha parte, que um time com 3 atacantes fica menos forte na marcação do que um time com 2 atacantes e um volante a mais. Ficou claro o que eu penso, Batista? Sim, muito claro, mais claro do que a água da fonte. Desktop, empresa que entrega internet e fibra de altíssima qualidade. Se orgulha de mostrar a força do interior, tendo sido eleita a melhor internet do estado de São Paulo e já ultrapassou a marca de 1 milhão de clientes e, sendo uma empresa daqui, ela valoriza e apoia o futebol do interior de São Paulo. E é lógico que a Desktop está super junto com os 2 gigantes de Campinas, o Guarani e a Ponte Preta e o Guarani, que estão disputando a Série B. Então, para ter uma banda larga de alto nível, com melhor qualidade e com preço justo, escolha a Desktop. Tem planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. E para saber mais, ligue para 0800 1102. 0800 1102. Você também pode acessar desktop.com.br e, se preferir, visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto, é patrocinadora oficial da Ponte Preta e do Guarani. 17h59, intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Aniversário Rocha Autopeças. Compre e gire a roleta premiada. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior
interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Loja do Mecânico, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil, bem pertinho de você. Encontre tudo o que precisa para mecânica, elétrica, borracharia, marcenaria, funilaria, materiais para indústria, construção civil, jardinagem. Uma ampla variedade de produtos com qualidade e preços incríveis. Em Campinas, na Rua Carolina Florence, 1364, Jardim Guanabara. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Mês de aniversário Rocha Autopeças. Vem aproveitar essa festa e ganhe brindes em nossa roleta premiada. Nas compras acima de R$300, contendo uma das marcas participantes, você gira nossa roleta da sorte e concorre a vale compras e brindes incríveis. Acesse rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais perto de você. Vai fazer a revisão do seu carro? Compre as peças conosco e aproveite o mês de aniversário Rocha Autopeças. Tudo em peças mecânicas com qualidade e preços justos. Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Agosto, aniversário da Ponte Preta. Tem feirão fora de época no novo TC10 com ofertas especiais. 20% de desconto no anual e 15% no semestral em todos os planos do programa. Aproveite essa oportunidade e torne-se sócio torcedor da Macaca nesse mês de agosto. Faça parte do clube de benefícios com experiências exclusivas e pertença à Força da Macaca. Mais informações no site novotc10.com.br ou no WhatsApp 19 98988 9130. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Leandro Boles. Então, com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, chegando com as informações dos resultados, destacando a Copa do Brasil, porque ontem no Maracanã, o Flamengo venceu o Palmeiras pelo placar de 2-0, tem a vantagem para o jogo da volta na próxima semana. Ontem também, CRB e Atlético Mineiro empataram por 2-2. O Atlético Paranaense venceu o Red Bull Bragantino por 2-0. Atlético Goianiense e Vasco empataram por 1-1, Corinthians e Grêmio por 0-0. Hoje, 19 horas, tem Juventude e Fluminense. Lembrando que na terça-feira, o São Paulo venceu o Goiás por 2-0 e Botafogo e Bahia empataram pelo placar de 1-1. Campeonato Brasileiro da Série B. Abertura da 19ª rodada, a última rodada do primeiro turno, acontece amanhã às 19 horas com Brusque e América Mineiro. Amanhã também, sexta-feira, 9h30, tem Santos e Sport. Os times de Campinas estarão em ação no domingo, a Ponte Preta, 4 da tarde, diante do Avaí. E o Guarani joga apenas na terça-feira, 9 da noite, no Castelão, diante do Ceará. Lembrando que na Série B, a liderança é do Santos com 33 pontos, seguido por Mirassol com 29, Vila Nova 29, América Mineiro também 29 pontos. A Ponte Preta ocupa a 12ª colocação com 23 e o Guarani é o lanterna com 11 pontos ganhos. A Chapecoense é o primeiro time fora da zona do rebaixamento com 19. Aqui na Rádio Bandeirantes está registrado Em Dia com a Bola.
Você sente aquele friozinho chegando? Nada melhor do que uma deliciosa sopa em dias de inverno. Aqui na Família Diani, preparamos um cardápio especial de sopas e caldos para você saborear uma explosão de sabores autênticos da Itália. Conheça nosso cardápio completo. Ligue 19 3294 287. Siga nosso Instagram, @Família Diani. Da nossa família para sua família, proporcionando bons momentos sempre. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h05 em Campinas. Você participa do sorteio. Se você quiser participar do sorteio, você vai mandar o seu nome, CPF e a senha. A senha está no canal de vídeos. É só entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem a senha e tem o número de WhatsApp, que é o número exclusivo para sorteio. O ingresso você vai retirar lá no Campo da Macaca, no majestoso Loja 1900. Vai retirar lá você, o ganhador, né? O ganhador vai retirar lá no estádio no dia do jogo. Jogo é domingo, às 4h. Até uns 10 minutos, assim, mais ou menos, você tem que retirar o ingresso. Porque a loja fecha exatamente no momento em que a bola rola. Isso é obrigatório, a loja não pode funcionar, né, durante o jogo. Então, uns 10 minutos antes, você passa lá e retira o ingresso, até 10 minutos antes, né? É só levar um documento que contém o seu CPF para retirar o ingresso. É uma relação com os nomes e também com os CPFs. É por isso que é importante você mandar o seu nome e o seu CPF para concorrer. São 3 coisas que você tem que mandar para se habilitar ao sorteio. 1. Nome completo. 2. CPF. 3. A senha. Mandando as 3 coisas, você já estará se habilitando a participar do sorteio. São 10 ingressos. Não são pares. É um ganhador por cada ingresso. Então serão 10 ganhadores, tá bom? Já tem um sorteio, participe e boa sorte para você. 18h07, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Fala, Batistão, boa tarde, tudo bem? Aqui é Renato. Ô Batistão, estive em Recife aí, a trabalho, durante essa semana, e um caso curioso, encontrei um rapaz lá, jurava que era você, fui pedir pra tirar uma foto. Falei, ô Batistão, tirando férias também, rapaz? Tira uma foto com a gente aí. Rapaz assustou, me disse, não rapaz, que não é Batista não, já vi que o sotaque era diferente, né? Que não é Batista não. Trabalho com rádio não, sou treinador de futebol. Meu nome é Givanildo de Oliveira. Falei, ô louco, mas não parece demais. Eu vi lá de longe, eu vi o pescocinho pequeno, né? Canelinha fina, jurava que era Batistão. Cometi essa gafe aí. Abraço. Ô Renato, um abraço pra você, mas aí você acabou comigo, hein? Givanildo Oliveira é muito feio, hein? Se eu pareço com o Givanildo Oliveira, aí eu tô rachado. Aí eu tô ferrado, me confundindo com o Givanildo Oliveira. Para com isso, velho. Olha o ouvinte Walter, de Hortolândia. Manda um abraço para os meus filhos, Vander e Gabriel. Opa! Abraço para você, Walter, aí em Hortolândia. E um grande abraço para os seus filhos, Vander e Gabriel. Muito obrigado aí pela audiência em família. Boa tarde, Carlos Batista. Vocês estão sabendo se a Ponte Preta vai trazer mais jogadores? Ademir Maria Antônia Sumaré. Ademir Maria Antônia Sumaré, não tenho conhecimento, né?
A Ponte, segundo o presidente Marco Antônio Eberlin, pretendia contratar nessa janela de 4 a 5 jogadores. Trouxe 3. Então, trabalhando aqui com o número máximo que disse aqui mesmo nessa emissora, em entrevista exclusiva, número máximo 5. Se ele trouxe 3, ainda estão faltando 2, né? Mais 2 jogadores completa, portanto, número máximo de 5. Mas não tenho conhecimento, não, de jogadores que a Ponte está trazendo. Batistão, ano passado, o ABC virou o turno com 13 pontos e caiu. O Guarani tem 7 pontos e não vai conseguir virar com mais de 13 pontos. Ou seja, não escapa da Série C. E aí, ouvinte Leandro. Ô Leandro, se não me falha a memória, o ABC virou com 15 e não com 13. Acredito que virou com 15 o ABC. Veja, tem casos, né, de times que viraram com uma pontuação muito baixa e conseguiram a recuperação. Não é fácil, porque vira o pulo do sapo. Até ganha, mas aí o concorrente ganha também. O que talvez seja um alento para os bugrinos é que os concorrentes não estão pontuando ou pontuando muito pouco. Então a diferença está muito pequena. Muito pequena. Mesmo com a pontuação atual, o Guarani também tendo um número muito baixo. Então dá um alento, sim, e uma esperança, porque o primeiro fora da zona de rebaixamento tem 19 e o Guarani tem 8 pontos. 11. 11 pontos. 11. A conta tá errada que ele fez. O Guarani pode fechar com 14, não com 13. Verdade. Tem 8. Tem 11. Tinha 8 até o jogo de domingo. Ganhou, foi para 11. 11. Pode virar com 14. E se ganhar, vira com 14. A conta que ele fez está errada. Exato. Agora, não muda muito. 14 também é muito difícil se ganhar, que é um jogo duríssimo. Mas, Batista, não tem muito o que pensar. Guarani, ontem eu fazia essa conta aqui com Edmilson Garcia, que aliás está desesperado com o Guarani. E ele me perguntou, fez as contas dele, eu falei, Edmilson, não tem muito para onde correr. O Guarani tem 20 jogos e tem que fazer, nos 20 jogos, tem que fazer 33 pontos. Mas pode ser que com 42 escape. Não tem essa de pode ser. Você tem que pensar em 44. Se escapar com menos, tanto melhor. Mas hoje, pelas projeções, o Guarani tem 11 e tem 20. Um jogo do primeiro turno e 19 do segundo. Não esquece nesse negócio de turno, quantos jogos, porque depois vira com tanto. Hoje tem 11, precisa para chegar em 44, 33 pontos. Então, em 20 jogos, o Guarani precisa ganhar 11. Ou, de repente, ganhar 10, mas empatar 3. E aí ele poderia descartar só 6 jogos. Essa é a conta. Fora isso, é a gente tentar iludir o torcedor ou é a gente também derrubar o Guarani antes da hora, que não é o caso. Vou repetir, em 20 jogos, somando já a última rodada, terça-feira que vem, última do primeiro turno, contra o Ceará, o Guarani precisa fazer 33 pontos, mais 11, 44. Todas as outras contas, elas acabam só confundindo o torcedor. Agora, se o coeficiente baixar e escapar com 40, 41, 42, tudo bem, são 3 ou 4 pontos menos. Mas com menos de 28 pontos em 20 jogos,
20 jogos são 60 pontos em disputa. Com menos de 28, 29, nem pensar, caiu. E com 33, para mim, livre matematicamente do rebaixamento. Então a flutuação aí vai ser de 28 a 33, 29 a 33 pontos em 20 jogos. Para escapar com 28 pontos em 20 jogos, o coeficiente tem que ser diferente do que as projeções apontam hoje. Simples assim, sem pôr e sem tirar nada. O ano passado a Chapecoense escapou com 40 pontos. Sampaio Correia caiu com 39. E a Chape, 40 pontos. O próprio Guarani já teve um campeonato que ele escapou por uma vitória. Uma vitória. Então, não adianta também ficar sofrendo igual o Edmilson Garcia por antecipação. Alain Al assumiu e disse aí, é jogo a jogo. Próximo jogo, Ceará. Tem que pontuar. Não pode perder. O ideal e o melhor dos mundos é a vitória. Mas o Guarani vai necessitar de muitos empates, especialmente fora. Então tem que pontuar, né? E veja, digamos que aconteça o pior, que é o resultado mais provável. O Ceará é favorito, ponto. O Ceará é favorito, alguém vai discordar disso? E o Guarani não pode ir lá e ganhar. Aliás, o Guarani sempre ganha lá, tá? Sempre joga bem lá. Aquele ano de 2009, que o Guarani com o Vadão, que o Guarani se manteve no G4 da primeira à 38ª rodada e subiu como vice-campeão. Naquele ano lá, a estreia do Guarani foi lá em Fortaleza. Uma cidade que parece que o Guarani respira bons ares lá. Estreou ganhando de 4-1. 4-1 na estreia. Já deu o prefixo. E aí ficou no G4 o campeonato inteirinho. E subiu, claro. Se não saiu do G4, subiu. Então pode ir lá e vencer, mas o favoritismo teórico é do Ceará. E aí qual é a conta? Eu estou dizendo 33 pontos em 20 jogos, computando o jogo de terça-feira que vem. Se perder, e pode acontecer isso, aí são 33 pontos em 19 jogos. Então, a cada derrota, a cada insucesso, aí a coisa vai se complicando e o torniquete vai apertando no pescoço, o laço, o nó. É isso. Por isso que tem que somar já ontem. E demorou muito para ganhar, mas ainda dá. Hoje o aproveitamento da Chape é de 35,18. É o primeiro time fora da zona. Está projetando 40 pontos para escapar. O Guarani tem 8 pontos abaixo do time da Chape, né? 11 para 19, então são 8 pontos. Nesse momento, 40 pontos é o número, a taxa de corte, o número suficiente para escapar. Mas não vá dormir com 40 pontos que você pode amanhecer bolhado. Pode amanhecer com xixi até o pescoço. Não, se fosse da comissão técnica do Guarani, da diretoria, o elenco, o próprio torcedor, eu não trabalharia com essa hipótese. Porque normalmente time que está enforcado, time que está apertado assim, ele contrata e cresce de produção. Aí o que está atrás começa a ganhar, o que está imediatamente na frente dele fala, opa, tem que me coçar aqui que o cara encostou aqui. E é um campeonato que tem muitos times próximos. E com 2 ou 3 rodadas esse coeficiente muda. Agora, é possível sim, é possível que dê para escapar com 40 ou até menos. Mas eu não trabalharia de forma nenhuma com esta marca. E sim com 44. Também não estou falando 45, 46, como muita gente falou. Mas é possível que isso aconteça. Agora, acabei de fazer a conta aqui. Eu falei de 33 para fazer 44. Se dá para escapar com 40,
Ao invés de 33, tem que fazer 29. Com 11, 40. Nos 20 jogos restantes. Não muda muito. Mas meio ponto pode derrubar ou manter. Às vezes até um gol a mais ou um gol a menos sofrido. Um gol a mais feito. Um saldo. Vai ser nessa base. Por isso que é importante se descolar o mais rapidamente possível da última, para chegar na penúltima, na antepenúltima, na 17ª, para daí mirar de perto o 16º. Mas a conta é essa aí. É de 29 a 33 pontos que tem que ser construídos, somados em 20 jogos. Loja do Mecânico, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Está bem pertinho de você. É onde você encontra tudo com qualidade, variedade e os melhores produtos do mercado. Tudo para mecânica, elétrica, borracharia, marcenaria, funilaria, materiais para indústria, construção civil, jardinagem. Seja você um profissional ou entusiasta, encontre uma ampla variedade de produtos com qualidade e preços incríveis. Loja do Mecânico, em Campinas, na Rua Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. Telefone 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Bandeirantes. Informações da Ponte Preta, Vladimir Catarino. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista. Ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Próximo jogo da Macaca será no domingo, 4 da tarde, no estádio Moisés Zucarelli contra o Avaí. Partida que fecha aí o primeiro turno desta Série B do Campeonato Brasileiro, né? Como passou rápido, já serão 19 rodadas, a primeira metade completa e a Macaca, portanto, jogando em casa mais uma vez. O torcedor ponte pretano fica atento, hein, com relação às bilheterias para que você compre o seu ingresso. Bilheterias serão abertas amanhã, sexta-feira, das 8 da manhã até 5h30 da tarde, e no domingo a abertura acontece às 9 da manhã e vai até às 15 para 5 da tarde, quando terminar o primeiro tempo. Os ingressos naqueles valores já tradicionais, arquibancada custando R$40 o ingresso inteiro, 20 a meia entrada, setor VIP R$60 a inteira, 30 a meia, e na vitalícia R$100 o ingresso inteiro e 50 a meia entrada. Com relação ao time, o técnico Nelson Batista não terá 2 jogadores importantes do seu sistema defensivo que vão cumprir suspensão automática. Ele não terá o goleiro Pedro Rocha, foi expulso na derrota para o Sport, né? Aquela agressão, segundo o árbitro, um soco com brutalidade dado no Alisson Cassiano, e também não terá o Matheus Silva, zagueiro que recebeu o 3º cartão amarelo. Em contrapartida, o técnico terá a volta após cumprir suspensão do volante Emerson e espera ainda pela liberação de jogadores entregues ao departamento médico, o Emerson Santos, o Gabriel Risso e também o Ramon Carvalho. Ainda está no aguardo desta liberação pelo departamento médico desses 3 jogadores para saber o técnico Nelsinho Batista quem ele poderá escalar, com quem ele vai poder contar. Nelsinho que quer manter esta boa escrita, jogando dentro de casa, né? Desde quando ele voltou à Ponte Preta, o time tem 100% de aproveitamento, venceu todos os jogos que disputou dentro de casa, 6 vitórias até aqui, inclusive contra times que estão brigando lá no G4, na parte de cima da tabela. Se ele conseguir a vitória, a próxima vitória, chegar a 7 vitórias consecutivas, ele iguala o feito de 2022, quando a Ponte Preta também venceu 7 partidas consecutivas jogando dentro de casa. Então fica a expectativa, né, para qual time ele vai mandar a campo e exatamente qual vai ser aí a postura do time ponte pretano. Fora de casa a equipe ainda não conseguiu vencer, tem jogado diferente da maneira em que joga dentro de casa, mas agora o jogo é no Majestoso, é com a presença do torcedor e a expectativa fica para mais um bom resultado, quem sabe
para a Ponte subir na tabela de classificação e voltar a vislumbrar a parte de cima e pensar no G4 desta Série B do Campeonato Brasileiro. Batistão. Você já experimentou as linguiças Seara? Linguiça Seara é uma delícia. São diversas opções para satisfazer o seu paladar. Tem a linguiça gourmet, tem a calabresa, toscana, paio, cuiabana, linguiça de frango, apimentada e muito mais. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. E é o seguinte, você pode experimentar as saborosas linguiças Seara encontrando no Iga Atacado. Sim, no Iga Atacado tem linguiça Seara. Lojas em Campinas, nos Amarais, no bairro Bela Aliança, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana e também em Sorocaba. Você já foi conhecer a nova loja do Iga Atacado? Sensacional, hein? Vá conhecer na Avenida Oswaldo Veiga, 628, dentro do Residencial Bela Aliança. É um bairro todo planejado. E fica, você passando, né, pela John Boy do Lope, você vai ver a fachada enorme do Iga Atacado. Preços imperdíveis, ofertas sensacionais de inauguração. Não perca! Iga Atacado, há quase 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Bandeirantes! 18h26. Vamos lá, Tigrão, você projeta de que maneira esse jogo da Ponte diante do Avaí? Partida marcada para domingo, às 4h, no estádio Moisés Lucarelli. Pelo jeitão, parece que realmente o Luan deve ser o goleiro. A dúvida é quem vai ser o substituto do Matheus Silva. Está suspenso. Meio-campo não deve ter muitas alterações. Emerson, suspenso no último jogo, deve voltar, assim como também deve voltar o Ramon Carvalho. E o Matheus Regis, que era titular, saiu do time, terceiro cartão. Deve voltar também. Como é que você projeta a Macaca para esse duelo? Eu acho que ele vai voltar com o Luiz Aquim, né? Pelo menos deveria. Se tiver juízo, não sei que o jogador esteja com algum tipo de problema. Hoje, na tela da Band, nós fizemos uma enquete. Entre os 4 zagueiros, né? Só excluímos o Thiago Oliveira, foi inscrito agora nessa janela. Está um pouco atrás. Colocamos o Joilson, o Hakim, colocamos o Nilson Júnior e também o Edson. Dos 4, os que mais pontuaram, o Hakim, que ganhou estourado, segundo a enquete, e em segundo lugar o Joilson. Acho que não vai sair muito fora disso. Ou joga o Hakim, ou joga o Joilson. E Vox Populi, Vox Dei. Voz do povo é a voz de Deus. Aqui, Tigrão também exercitando um pouquinho do seu grego, que é vasto e conhece apenas essa frase. Isso aí não é latim? Não. Bom, e aí, Batista, e agora, hein? Latim. Você falou em latim e nem sabia que você falava latim? Confirma aí, viu, Batista? Tô falando latim, não latindo, né? Confirma aí. É uma possibilidade também. Não, isso aí que eu falei é grego. É grego. Tá? Ou é latim, hein? Ajudem aí, vocês estão ouvindo, que são poliglotas. Agora até eu fiquei na dúvida aqui, cara.
Até eu fiquei na dúvida. O Batista levantou aí. Então quem está ouvindo aí, ajuda aí, né? E daqui a pouco a gente confirma. Mas não tem nada a ver uma coisa com outra. O importante é que a maior parte da torcida entende que deve jogar o Luiz Aquim. E você falou que no meio não deve ter tantas mudanças, mas e se o Emerson deve voltar, né? Cumpriu. E o Ramon Carvalho? Pode voltar também. Para voltar o Ramon Carvalho, ele vai ter que abrir mão de alguém no meio-campo. E o Matheus Regis, que saiu bem do time? Saiu bem. Matheus Regis realmente estava em alta. Saiu, suspensão também. Não é contusão, portanto está inteiraço. Então acho que a Ponte deve ter de 3 a 4 alterações com relação ao time que jogou em Recife. E diga-se de passagem, jogou muito bem e foi muito prejudicada pela arbitragem. Mesmo assim, o Nelson é um cara coerente. Pô, peraí, o Matheus Regis saiu suspenso. O Emerson saiu por terceiro cartão. Tem que voltar, já são 2. O goleiro está suspenso, 3. O Matheus Silva está suspenso, 4. Ó, 3 a 4, Batista, com certeza, com relação ao time que iniciou a partida lá em Recife. Eu esperava como certa vitória do Avaí no fechamento da rodada contra o Botafogo. O jogo foi lá na ressacada, Botafogo de Ribeirão. Placar final, 1-1. 1-1. E aí? Isso é bom ou é ruim? A verdade é que a gente fazia aqui uma projeção que se o Avaí vencesse a partida, ele iria, na 18ª rodada que foi concluída, ele iria a 27 pontos, né? Mas aí frustração total. Só empatou o Avaí, foi para 25. Por que eu falei que se ele fosse a 27, ia ter problema, assim, teria uma motivação extra, que a gente sabe que todo mundo raciocina da seguinte forma: quem atingir 30 no primeiro turno está na briga para subir. Abaixo de 30 não está fora, não, mas é bem difícil. O Avaí agora, se ele tivesse vencido o Botafogo, que era um resultado absolutamente normal em casa, ele ganhando da Ponte fecharia com os 30. Agora, se ele ganhar o jogo em Campinas, que é muito difícil, e ele sabe disso, ele Avaí, ele vai chegar no máximo a 28. E a Ponte, que tem 23, chega do máximo a 26. É um jogo, assim, de muita disputa, um jogo extremamente importante, porque ele pode definir aí, né, o que é que esses times vão querer. O Avaí perdendo com 25, cara, fica bem difícil pensar em acesso, apenas 25 pontos no primeiro turno. E a Ponte, ganhando 26, fica um pouquinho melhor do que o Avaí. Se não ganhar o jogo, a Ponte também já pode começar a pensar exclusivamente em fazer os 44 pontos que nós falávamos agora há pouco aqui. Então, um jogo muito importante, dramático, 2 times que tropeçaram na 19ª rodada e onde a dificuldade será imensa para os dois lados. Só que a Ponte tem apresentado um futebol convincente de gols e de resultados e de desempenho em casa. E eu acho que a tendência natural é que ela vença o Avaí, que é um time que entrou como candidatíssimo, mas que já chegou até a liderar o campeonato em 1 ou 2 rodadas, mas que nas últimas vem andando aí meio que de lado e às vezes até para trás. Então, é o momento, é um jogo que para essas 2 equipes, ele vai sinalizar assim a projeção. Eu vou brigar para subir. Não, eu vou brigar para conquistar a permanência o mais cedo possível e aí eu relaxo. Essa é a cara do jogo que nós vamos ver, essa é a projeção que se faz daquilo que são os objetivos de Ponte e de Avaí para esse jogo que nós vamos acompanhar domingo, 16 horas, no Moisés Lucarelli. E para você, CH, 18h34, o que você projeta para Ponte e Avaí, domingo às 4 da tarde no Majestoso? Um jogo extremamente complicado, mas possível de ser vencido. A Ponte tem demonstrado em casa, todo mundo sabe, uma solidez, uma marcação alta,
O time joga diferente dentro de casa e daqui a pouco vai jogar bem também fora, mas por enquanto o time da Ponte está desempenhando muito bem dentro de casa. E alguns retornos importantes significam muito, na minha modesta opinião. No meio campo, poder contar com Emerson para ser o primeiro volante é um grande reforço. E a possibilidade do Ramon Carvalho também, que hoje é o titular do Nelsinho Batista. Então, o meio campo deve ter Emerson, Castro, Carvalho e Elvis. Esse é o meio campo titular do Nelsinho hoje. E isso significa muito. Se não tem na zaga a sua zaga principal e deve jogar o Joilson, não é o que eu faria, né? Eu começaria o jogo com o Joaquim, não é? A Ponte vai quase com o time ideal. E pode até aparecer o Risso, nem sei se ele vai jogar, tá, gente? Porque o João Gabriel tá indo muito bem na direita. Então eu não sei o que ele vai fazer, se ele mantém o João e o Igor Inocêncio ou volta o Risso e volta o Igor para a direita. Eu não sei o que ele vai fazer. De qualquer maneira, se não vai ter o Matheus Silva e não vai poder jogar com 100% da sua força, fica muito próximo disso. E tendo esse time dentro do campo, se é difícil para a Ponte, também é muito complicado para o Avaí. Que aí está esbravejando, né? O último jogo, empate no último minuto contra o Botafogo de Ribeirão lá na ressacada. O Dalpozo está reclamando de arbitragem, porque o VAR é isso, porque a arbitragem é aquilo. O fato é, né, quem acompanha a campanha de todos os times sabe que pelo investimento, e acompanha o Avaí, o resultado, a entrega do time dentro do campo tem sido abaixo do investimento. De qualquer maneira, problema do Avaí. Mas mesmo com a irregularidade do time do Avaí, eu considero uma partida muito complicada para a Ponte, Batista. Só uma correção. Eu disse aqui que o Matheus Regis cumpriu suspensão contra o Sport. Não. Ele jogou contra o Sport. Não esteve ausente da derrota lá 3-1. Jogou aquela partida e está disponível para enfrentar a equipe do Avaí. Então essa correção, né? É verdade. Eu disse que ele tinha se ausentado pelo terceiro cartão. Não é verdade. O Batista. Oi. Deixa eu botar deixa eu pôr fogo no parquinho aqui. Se a Ponte não ganhar esse jogo, a probabilidade da Ponte subir é tão pequena ou até menor do que a probabilidade do Guarani permanecer. Repito, não ganhando, fazendo 24 pontos, por exemplo, empatando ou ficando com 23, não ganhando. Então, empatando ou perdendo, a chance da Ponte alcançar o acesso, ela é tão pequena ou até menor do que a chance matemática que tem o Guarani de permanecer com os seus parcos 11 pontos até agora. Explico melhor. Terminou o turno. Se a Ponte, por exemplo, empatar com o Avaí, ela fecha com 24. Para chegar a 64, que é um número, né? Aí é conta redonda. Tem que fazer 40 pontos no segundo turno. 40. Vai vendo. Em 19 jogos. Então, se a Ponte quiser pensar em virar o turno com a respiração natural e não por aparelhos, falando-se em acesso, ela também tem que dar um jeito de ganhar esse jogo aí, porque 26, aí, né, já diminui um pouquinho, nós vamos falar de 38 pontos. 38, com 26. Se virar com 26, 38 pontos em 19 rodadas. Tem que fazer média de 2 pontos por jogo. O que é média de 2 pontos por jogo? Você tem que ganhar e empatar todos. Você tem que, a cada um que você ganha, empatar o outro. É isso. 2 pontos por jogo. 19 vezes 2, 38. Média, ninguém faz 2 pontos. Mas é isso que eu quis dizer. Para você fazer 38. 2 pontos por jogo. Então, em tese, você tem que ganhar 9 e empatar 9. Para fazer essa pontuação, né? 9 vezes 3, 27.
mais 9 empates, 38. Olha a conta aí, tudo de cabeça. 38. Então, ganhando o jogo, a Ponte teria que descartar, não ter nenhum descarte, nenhuma derrota. Agora, cada vez que ela aumentar o número de vitórias, ela pode trocar empate por derrota. Então, essa é a situação também para não iludir o torcedor da Ponte. Ganhando do Avaí, ela precisa ter 38 pontos no segundo turno. Média dos 19 jogos, 2 pontos por partida, que equivale mais ou menos numa projeção a 9 vitórias e 9 empates. Esse é o mato onde nós amarramos a nossa mula aqui no futebol de Campinas, nesta Série B. Em termos de Ponte, que tem uma situação muito mais cômoda, falando de permanência, mas delicadíssima, falando-se em termos de acesso, e o Guarani, delicadíssima situação, uma situação dramática, pensando só em permanência. É nesse pasto aí que nós amarramos a nossa mulinha baia, Batista. Uma informação: Gabriel Risso e Gabriel Novaes estão treinando normalmente durante esta semana e serão opções para o Nelsinho Batista para o jogo de domingo. Se vão jogar ou não depende do treinador, né? Gabriel Novaes, você se lembra, quebrou o braço, mas está treinando normalmente, já está recuperado da cirurgia. E o Gabriel Risso, problema muscular, e desfalcou aí o time da Ponte nos 2 últimos jogos. Mas já está recuperado e apto para atuar domingo na partida diante do Avaí. No ponto 10, pizzaria e restaurante, a promoção continua, viu? Aproveite toda terça, quarta e quinta-feira o chopp Tulipa de 300 ml por R$ 7,90 cada. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Apenas R$ 7,90 o chopp Tulipa de 300 ml. E tem mais. No pedido de porções inteiras, a cerveja de 600 ml da marca Petra sai por R$ 9,90. Aproveite uma Petra geladíssima de 600 ml, só R$ 9,90 no pedido de porções inteiras. Promoções válidas somente nas noites de terça, quarta e quinta-feira. Beba com moderação. E tem promoção de pizza para viagem também, só R$ 58,90. Sabores frango, lombo, calabresa, milho, presunto, marguerita e napolitana, só R$ 58,90 cada para viagem. É para comer em casa. Qualquer informação adicional, anote aí o WhatsApp do ponto 10 Pizzaria e Restaurante. 97410 6068. 97410 6068. Fale com João Dias. João Dias. Sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, região central de Campinas. E tem estacionamento em frente ao restaurante. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante. Intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente,
Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Aniversário Rocha Autopeças. Compre e gire a roleta premiada. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Torcedor do Grilo, chegou a hora de apoiar o Guarani. Seja um sócio campeão e tenha acesso livre a todos os jogos do time no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Já pensou? Comemorar de perto cada gol, cada vitória, ao lado do único campeão brasileiro do interior. E tem mais! Sendo sócio campeão, você garante descontos exclusivos na Guarani Store e muito mais. Não fique de fora. Venha fazer parte da nossa história. Acesse agora novosociocampeão.com.br e associe-se. Guarani, orgulho de Campinas, orgulho do interior. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Leandro Bolis. Então, com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Flamengo sobre o Palmeiras por 2-0 na noite desta quarta-feira no Maracanã, com gols de Pedro e Luiz Araújo. A partida foi válida pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil e deu uma boa vantagem para o Flamengo para o jogo de volta. O Mengão pode até perder por um gol de diferença e mesmo assim avança. O Palmeiras terá que igualar o resultado ou 3 gols de diferença para se classificar. O Mengão jogou com Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, depois Léo Ortiz, De La Cruz, depois Alan, Arrascaeta e Gerson, depois Wesley, Cebolinha, depois Luiz Araújo e Pedro, depois Gabigol. Palmeiras e o Everton, Giai, depois Mike, Gustavo Gomes, Vitor Reis e Caio Paulista. Aníbal Moreno, Zé Rafael, depois Gabriel Menino e Richard Rios, depois Lázaro. Veiga, depois Dudu, Felipe Anderson e Rony, depois Flaco Lopes. Pedro, 11 minutos do segundo tempo, abriu o placar e Luiz Araújo fechou a vitória do Flamengo aos 28 também da etapa final. Público de 64.706 torcedores para uma renda de quase 4 milhões de reais. A arbitragem foi de Braulio da Silva Machado, que mostrou cartões amarelos para Pulgar do Flamengo, Lázaro, Vitor Reis, Rafael Veiga e Gustavo Gomes do Palmeiras. Esta ficha técnica de 2 para o Flamengo, 0 para o Palmeiras, Copa do Brasil. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h48, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Oi, pessoal, é Maurício Oliveira. Abaixo. Esse seu cálculo que você fez para a ponte é o que todo torcedor transportando gostaria. Mas sendo realista mesmo, né? Se chegar nos 48, 50 pontos, está ótimo. Mais um ano na Série B. E pontos que nós perdemos em casa, empates desnecessários, não conseguimos ganhar fora de times mais fracos.
tudo isso fazem falta. Vamos lá. Bom final de dia para vocês. Abraço, muito obrigado pela sua participação. Mais um. Mensagem de texto Adriano Braga. Boa tarde, Batista. A Ponte tem que trazer 2 atacantes de ponta. Um bom meia e os irmãos. Os irmãos? Adriano de Serra Negra. Abraço, Adriano. A sua mensagem não se completou, né? Pelo menos para mim aqui no computador. Eu entendi o que ele quis dizer. A Ponte tem que trazer 2 atacantes, não sei o quê. E o Guarani? Ele chamou o Guarani de... O que você acha que o Guarani deveria trazer? Sim. Ele chamou o Guarani de irmãos. Bom, o Guarani já trouxe 5, não é isso? 5. Havia uma expectativa no pré-Rodrigo Pastana de contratar 8. Então, se contratou 5, ainda estão faltando 3. Acredito que até o fechamento da janela devem chegar aí mais 3. Boa tarde, o Gleger está de férias. A Ponte trouxe 2 apostas. Seu CH. O senhor Nelson te ouve. Por favor, pede a ele para treinar 7 da base. Um camisa 10, lateral esquerdo e outras posições. No Paulistão 2025 teremos um time. Qual é o nome? Carlos. O Carlos citou você. E aí, CH? Alô? Professor Nelson, eu desconheço a base da Ponte. Eu não posso afirmar que simplesmente olhar com bons olhos ele vai resolver alguns dos problemas que a Ponte tem. Eu tenho a impressão que é possível, não é? Mesmo porque o Nelson, professor Nelsinho Batista, já olhou o João, né? E já botou para jogar. Também não é garoto, mas ele introduziu o Castro do time. Castro estava aí no time sub-23 aí, e ele prestigiou o jogador. Então ele prioriza a meritocracia. Eu tenho certeza, eu nunca conversei com ele e não tenho essa informação. Se tiver uma qualidade na base da Ponte, não precisa nem pedir para ele. Ele vai pensar e botar para jogar. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E um grande abraço para o ouvinte. O assunto aqui tá quente, mas o que não pode esquentar de jeito nenhum é o motor do seu carro. E a Paraflu está aqui para te ajudar a resolver isso. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? E isso acontece quando o radiador fica sem fluido, ou porque você não usou um fluido de qualidade. Para não colocar a sua segurança e da sua família em risco, se liga nessa dica que eu vou te dar. Faça a troca regular do fluido do seu radiador, de acordo com o que está indicado no manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha a Paraflu, a marca que entende tudo do assunto e que conta com uma linha completa de produtos. Agora já sabe, vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rádio Bandeirantes. Esqueci aqui do Maranhão, né? Marlon Maranhão, o último aí que foi contratado veio de Portugal, Gil Vicente. Então são 6. O Guarani contratou 6 e faltando, portanto, de acordo com o planejamento, mais 2. Já contratou 6 nessa janela e tem até o dia 2 de setembro para contratar aí mais 2. Pois não, Tigrão? O Juliano Camargo não teve no Guarani aqui como executivo de futebol até pouco tempo atrás? Sim, foi demitido por incompetência. Aí ele foi pro Botafogo de Ribeirão. Demitido agora... também. Não,
recebeu um convite do Criciúma. Foi pro Criciúma. E sabe quem que foi pro Botafogo? Toninho Cecílio. Tá bom, Batista. Tem comercial para tocar para eu me refazer aqui ou não? Rápido intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Aniversário Rocha Autopeças. Compre e gire a roleta premiada. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Aniversário Rocha Autopeças. Compre e gire a roleta premiada. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 18h58, ouvinte no ar. Mensagem de áudio. Batista, boa noite. Ô Batista, o Tigrão tá confundindo aí o tal do catraca de canhão com o conhaque do Alcatrão, né? Não tá não? Vox Populi, Vox Dei. Que é isso, Tigrão? É latim, homem. Tá sonhando com a Grécia, tá? Na hora ali, né? Deu uma falseada ali na catraca. Obrigado. Não, nós ficamos em dúvida. Não, dúvida não, pô. Afirmei que é em latim, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu tô falando eu, Batista. Falei eu. Tá. Você estava em dúvida, mas eu afirmei. Não, falei eu. Muito obrigado ao ouvinte. A voz de Deus. A tradução é a voz de Deus, uma frase... A voz do povo antiga. É a voz de Deus. É. Vox Populi, Vox Dei.
Obrigado ao nosso querido ouvinte, legal. Às vezes acontece. E eu não falo nem latim. Latim eu conheço algumas expressões, né? Porque muita coisa no curso de Direito, né? Você recebia a doutrina com expressões em latim, em várias das matérias do direito, né? Então, alguma coisa a gente conhece, mas é o que você disse aí. Dei uma leve falseada, mas o ouvinte acertou. Eu estava aqui me imaginando, tirando férias, que eu não tiro há tanto tempo, em algumas das mais lindas ilhas gregas, que são as mais lindas do mundo. Foi por isso que eu me confundi. Obrigado ao ouvinte. E a gente aqui, eu já tinha confirmado aqui, mas nem quis voltar ao tema, nem quis voltar porque eu sabia que alguém ia se manifestar educadamente, construtivamente e ia nos ajudar a fazer o programa. Muito obrigado. Atenção, está encerrada a promoção dos ingressos. Já tem o sorteio. Então, você que mandou o nome completo, CPF e a senha, já o sorteio, tá bom? Então aguarde 10 ingressos que serão sorteados. Vou anunciar os nomes dentro de instantes. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, tudo bom, viu? Precisa levar o pessoal aí para fazer aula de matemática, hein? Batista acabou de falar que 9 vitórias é 27 pontos. Mais 9 empates é mais 9, que dá 38. Então 37 mais 9 dá 38. Tá louco, hein? Quem fez essa conta aí foi o Tigrão. Quem tá errado é ele. 9 vezes 3, quanto é? 27. E 9 vezes 1, quanto é? 9. E 27 mais 9, quanto é? Pô, eu vou ficar nisso até quando, pô? Não é possível. 38. Tá bom. 27 mais 9, 36. Ele tem razão. Errei por 2 aqui. Dá o mesmo tamanho. Tem razão. 9 vitórias, 27 pontos. 9 empates, 9 pontos. 36 pontos. Então um pouco pior ainda, viu, Batista? Precisa mais do que isso ainda, porque eu fiz uma conta de 38. E, na verdade, ganhando 9, empatando 9, 36 pontos. Veja que situação. Boa noite, Batista. Se o VAR não atrapalhar, o Guarani vai fazer uma campanha de recuperação no segundo turno. Falam muito do futebol do Guarani, mas sem esquecer dos vários pontos perdidos por causa do VAR. O Guarani vai se recuperar e eu não tenho dúvida sobre isso. Abraço, Alexandre do Cambuí. Abraço para você, Alexandre. Muito obrigado pela sua participação. Batista, pelo andar da carruagem, máximo é de 42 a 43 para escapar. Abraços, Laércio. Eu tô com ele. Aqui, hein? Eu tô com ele, eu acho que é isso também. Mas a projeção que você fez, ela é inteligente e ela é exata. Ciência exata a gente não discute, a gente apenas apresenta. Se for mantido o mesmo percentual de aproveitamento da Chapecoense, que está em 16º, ela fecha com 40. É que o campeonato muda a cada rodada. Eu, pessoalmente, acho que com menos de 42 é muito difícil. Mas tomara que escape com 39, não com 40. Tomara. Isso é muito bom para o futebol de Campinas. Vitor, do Parque Tropical. Fala, Batistão. Se vocês estivessem no lugar do Pastana hoje e pudessem escolher 3 atletas para reforçar o elenco, quais seriam as posições desses atletas, visando fortalecer a atual equipe do Guarani? Um atacante, exemplo, né? Ele está dando um exemplo. Um atacante, um zagueiro, um goleiro, enfim. Quais as posições que vocês contratariam? Gostaria da opinião do Tigrão
do CH e do Batista. Abraços, Victor, do Parque Tropical. Começo com você, CH. Quais são as posições, caso você fosse o Pastana, quais as posições que você contrataria? Bom, eu não vou considerar parte financeira, planejamento financeiro, eu vou só olhar a parte técnica e o ideal dentro do meu entendimento. Um lateral esquerdo, mais um lateral direito, o esquerdo para ser titular, o direito para ser reserva do Pacheco. No meio-campo, mais um volante, mais um meia, que só joga 3. na posição. É só 3. Mais você, um meia Tigrão? E um reserva para o Luan Dias, além de 2 atacantes, um de cada beirada. Esse é o ideal. Perfeito. E você, Tigrão? Não, respondendo a pergunta específica do ouvinte, Isso, né? exatamente. Ele falou 3. Eu traria 3. É. Não, ele falou... Não, ele não falou 3. Não, leia de novo então, por favor. Não. Ele deu exemplo, entendeu? Ele deu exemplo, assim, um atacante, um zagueiro, entendeu? Falou, mas ele perguntou quais as posições que vocês contratariam. Se vocês fossem o Pastana, quais jogadores, quais posições, quais 3 posições para fazer 3 contratações? Eu entendi assim. Bom, eu vou falar 3, eu interpretei conforme o ouvinte perguntou. Correto. Lateral esquerdo, um meia e mais um atacante. 19:06, ouvinte no ar, participando conosco, mandando pra cá mensagens. Boa noite, Carlos Batista. Quem fala aqui é o Pico, da turma do Cambuí de Campinas. Escreve aí o que eu vou falar. O Guarani não cai. O Guarani não cai. Vamos continuar na Série B o ano que vem. Podem escrever. Um abraço, boa noite. Abraço, boa noite. Vamos aos temas do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Tema 1. Rebeca Andrade se isola como maior medalhista olímpica entre as mulheres do Brasil, após prata no individual geral em Paris. Na tarde de hoje, a ginasta se torna a primeira brasileira a conquistar 4 medalhas em Olimpíadas, ultrapassando os 3 pódios da Fofão, atleta de vôlei, e Maíra Aguiar. Esse ano, ela ainda pode ocupar o topo dessa lista no geral, uma vez que ainda terá 3 finais de aparelhos pela frente. Robert Scheid e Torben Grael são os atuais líderes do ranking com 5 pódios cada um. Pauta 2. Cerca de 20 membros da Mancha Alviverde invadiram a Academia de Futebol do Palmeiras na tarde desta quinta-feira, um dia depois da derrota do Verdão por 2-0 para o Flamengo no Maracanã, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Eles aproveitaram uma brecha no momento da abertura do portão. A expectativa deles era conversar com lideranças do elenco e também com o técnico Abel Ferreira, mas não conseguiram acesso às áreas internas do local. Os protestos no CT não aconteciam há algum tempo no Palmeiras. Pauta 3. Um vídeo publicado por um perfil da torcida do Grêmio mostrou torcedores do Corinthians usando a tragédia do Rio Grande do Sul por causa daquelas enchentes provocadas por fortes chuvas para provocar os gremistas presentes na Neoquímica Arena nesta quarta-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. No vídeo gravado
no setor dos visitantes, torcedores do Timão aparecem fazendo gestos que simulam movimentos de natação. Um deles se direciona para os gremistas e fala, abre aspas, vai chover, fecha aspas. Em nota, o Corinthians condenou a atitude dos torcedores, mas não revelou se irá punir os envolvidos. Começo com você, Tigrão. Valdemir Gomes, o da palavra fácil. Qual o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Bom, esse último tema aí que eu não tinha conhecimento, não vi essas imagens, ainda bem que eu nem vi, que eu tenho estômago fraco. Isso é de uma crueldade, né? De uma desumanidade, de uma maldade sem precedentes. É por isso que toda vez que eu vejo ser humano e tomo conhecimento desse tipo de atitude de ser humano, eu amo mais os cachorros. Eu amo mais os bichos. Um bicho irracional jamais faria isso. O bicho irracional, ele destila amor, nunca ódio e nunca agressividade, a menos que ele seja provocado ou agredido, o que não é o caso. Me sinto envergonhado com esse tipo de coisa, partindo de um meu semelhante, que provavelmente vai na igreja e se diz filho de Deus. Que horror. E parabéns para a Rebeca, hein? Pode ser, tomara, tem ainda essas 3 finais para chegar, para disputar. Tomara que ela consiga mais 1 ou 2 medalhas, para não ser só a recordista entre as mulheres, mas a recordista em ambos os sexos, tanto no masculino quanto no feminino, de pódios de medalhas olímpicas. Essa menina é espetacular. Ela é um orgulho para todos nós brasileiros e para todos nós que amamos o esporte e principalmente num esporte onde a gente tem uma tradição muito pequena. Batista. E você, CH, qual é o tema que você escolheu, Carlos Henrique Siebert, para colocar hoje a sua opinião? Eu fico imaginando se o Palmeiras não fosse o atual bicampeão brasileiro que essa torcida do Palmeiras faria. Eu não consigo entender esse tipo de coisa. Não consigo entender qual é o benefício, né, da invasão desses imbecis no comportamento do time a partir do Campeonato Brasileiro desse final de semana, ou tampouco da reversão do resultado negativo diante do Flamengo pela Copa do Brasil. Fez muito bem o Palmeiras em não dar acesso aos jogadores. O Palmeiras é um clube privado. A torcida tem 2 direitos: de aplaudir e de vaiar. Mesmo sendo torcedor fiel, não é? Que vai todo jogo dentro e fora de casa, isso não lhe dá o direito de invadir uma privacidade ou uma propriedade privada. Isso não existe. Lugar de torcedor é na arquibancada, seja ele qual for. Agora eu vou fazer uma pergunta para você que está em casa. Essa invasão aconteceu depois do almoço, ou perto do almoço. Eu estava trabalhando nesse horário. E você que está em casa? Provavelmente estava trabalhando. E essa gente que invadiu o CT do Palmeiras? Esse pessoal só trabalha de madrugada? Interrogação. Realmente é inacreditável, né? Com aquilo que o Palmeiras vem fazendo, a torcida ter uma atitude dessa. Ah, mas o Palmeiras aí tem jogos que não ganha. E o que o Palmeiras ganhou até agora? E o segundo jogo não aconteceu ainda. Ainda vai acontecer. Ah, mas é difícil. É o Flamengo. Sim, mas já terminou o mata-mata. Então é uma aberração
Tinha que usar as câmeras. Aconteceu com o Corinthians agora, recentemente, também, né? Invadindo a sala da presidência. Tem que usar as câmeras e tem que usar a justiça. Processo. Tem o caminho da justiça para resolver essa parada. Não pode invadir dessa maneira aí, ué. Não é terra de ninguém. Ainda, né? Nesse país existem leis que precisam ser cumpridas. Então não pode passar pano. Ah, mas é a maior organizada no Palmeiras. E daí? Tiveram atitudes de marginais e precisam ser tratados como marginais. Se passar pano, daqui a pouco vai acontecer de novo. Assim como aconteceu agora, recentemente, queriam contratação, foram lá pichar as paredes das empresas da Leila Pereira. Ah, para com isso. Tem cabimento um negócio desse. O que essa mulher está fazendo, a capacidade administrativa que ela tem, tirou o time do Palmeiras de um patamar que já estava descendo aí. Foi 2 vezes frequentar a Série B do Campeonato Brasileiro. Aí os caras queremos contratações. Nunca contratou, vai lá pichar a empresa. Quantos clubes, quantas torcidas no Brasil gostariam de ter? Primeiro, uma presidente igual a Leila Pereira. Segundo, uma patrocinadora do potencial do cabedal das empresas da Leila Pereira. E agora invade o CT do Palmeiras. Tá com brincadeira, né, velho? A hora que você propôs esse tema aí, eu fiquei aqui tentando imaginar uma reação proporcional a essa naquela época terrível do Ibis. Aí a principal torcida organizada do Ibis, lá de Pernambuco, ia protestar e ia que... Pô, Batista, ia matar todo mundo. Os caras ficaram 3 anos sem ganhar. Aqui com 3 jogos sem vencer, multicampeão Palmeiras, finanças saneadas, estádio pago, maravilhoso. Os caras vão lá invadir para bater boca. Dá licença, né? O CH foi muito feliz no que ele falou, né? Tava todo mundo, né, dando duro. Todo mundo no batente. E os caras planejando invasão a hora que há uma troca de turno de segurança ou coisa do tipo. Incomentável, Batista. Atenção, ganhadores dos 10 ingressos para Ponte Avaí. 1. Antônio Donizete Rogieri. 2. Kleber da Silva Conceição. 3. Daniel Furlan Rudorovich. Não sei se é essa a pronúncia. Se não for, por favor, me desculpe. É H-U-D-O-R-O-V-I-C. Acho que é Rudorovich. 4. Eduardo Henrique Barbosa Matos Ribeiro. 5. João Marcelino dos Santos. 6. José Ailton da Silva. 7. Maria Eduarda Pimenta. 8. Maria Elisângela Ferreira da Silva. 9. Nelson Bernardino Faria. E 10. Roselaine de Fátima B.T. de Lima. Eu vou repetir. 1. Antônio Donizete Rogieri. 2. Kleber da Silva Conceição. 3. Daniel Furlan Rudorovich. 4. Eduardo Henrique Barbosa Matos Ribeiro. 5. João Marcelino dos Santos. 6. José Ailton da Silva. 7. Maria Eduarda Pimenta. 8. Maria Elisângela Ferreira da Silva. 9.
Nelson Bernardino Faria. E 10, Roselaine de Fátima B.T. de Lima. Parabéns aos ganhadores. Eles vão retirar o ingresso lá na loja da Macaca, tá bom? Fica no estádio. Você olhando assim de frente para os portões principais do Majestoso, do lado esquerdo tem uma entrada. É ali a loja da Macaca. Tem que levar um documento que contenha o seu CPF, tá bom? Para provar, né, que você realmente é o ganhador. Então, chegando lá na loja, diga para o atendente que você foi retirar o ingresso que ganhou da Rádio Bandeirantes. E muito obrigado para todos que participaram. Só 10 são os ganhadores, mas de coração mesmo, muito obrigado para você que participou, tá bom? Mais um ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite, Batista, integrante da mesa Bandeirantes, é Fernando Ponte Pretano Sumaré. Ô Batista, me ajuda aí, Batista, pelo amor de Deus. Esse time de Campinas aí, não sei o que tem na cabeça. A Ponte Preta trouxe lá da Portuguesa, eu acho que foi 2 ou 3. Caramba, por que não contrata aí 2 jogadores aí que vêm para resolver? Aí traz 3, 4, 5 apostas. Meu Deus. Aí incha a folha de pagamento e fala que não tem como pagar os jogadores porque não tem dinheiro. Aí é complicado, não é a mesma coisa do Guarani. O Guarani na situação que está, aí traz 6, 8 jogadores. Por que não traz 4 jogador bom que vem para resolver, meu Deus? Abraço. Abraço, muito obrigado. O topete do Gleger é igual ao do boneco de madeira da Toy Toy. KKKKK. Wilson de Márcio. Mas cuidado, hein, o Wilson de Márcio. Ele vai dar uma topetada em você. Parece... Quando você aparecer aqui no final do ano, você vai ver o que vai acontecer. Parece cabelo de estátua de bronze, pô. Não mexe. E o ouvinte, agora há pouco, ele pediu a opinião do CH e também do Tigrão e a minha opinião sobre contratações, né? Se eu fosse o Pastana e tivesse que contratar 3 jogadores, quais os 3 que eu contrataria? Isso que eu falei. Então, eu contrataria mais um zagueiro, um lateral esquerdo e contrataria também um meia. Guarani não tem um meia, né? Um meia mesmo de articulação. Não, tem sim, só que só tem um. Tem o Luan. Ah, é meia, né, Batista? Ele é meia, mas ele é um meia mais ofensivo, né? Não, não meia, é um meia de articulação. Não, ele é meia e ele tá crescendo de produção. Então, só que mas só você tem acha ele. que ele se parece com, por exemplo, ele se parece com o Elvis? O Elvis é um meia de articulação. Não, é outro estilo. Por isso que eu tô falando. Eu contrataria um meia mesmo. Mas não tem mais, Batista. Só se for comprar o Elvis lá. Não tem mais. Olha Acabou, aqui, gente. Guilherme Sampaio. Eu contrataria um volante, um meia e um atacante de beirada. Abraço pra você, Guilherme. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Vocês estão de brincadeira, hein? O Guarani, se tivesse que contratar mais 3, aí o Pastrana tiver que contratar mais 3, contratar atacante, vocês estão de brincadeira. O que mais o Guarani tem é atacante. Só tem atacante, aliás, esse time. O resto não tem mais nada. Eu contrataria um lateral esquerdo, que esse Jefferson, Deus me livre, um meio campo e o outro zagueiro. Porque eu não posso contratar mais um zagueiro, porque é só 3, porque senão eu botava 3 zagueiros. É que o meio campo do Guarani também tá uma beleza, né? Então é um zagueiro, um lateral esquerdo e um meio campo. Marlon Krepski, bugrino da pele até o osso. Aê, sensacional. Boa, Marlon. Tem bastante atacante, mas marcou 15 gols em 18 jogos.
ele me lembrou a piada do mineiro, né? E eu posso contar a piada de mineiro porque eu tenho sangue mineiro. Eu também. Meu pai era mineiro. Mineiro de Salinas, a terra da pinga. E o mineiro estava contando para um amigo que ele encontrou uma lâmpada mágica, dessa que você esfrega e sai um gênio. E o amigo falou, ah, é? E o que você pediu? Ele falou, então, o gênio falou que eu tinha direito a 3 pedidos. E aí, qual foi o primeiro pedido? Uai, pediu um queijo. Ou um queijo? Você podia pedir tanta coisa, caramba. Você pediu um queijo. Bom, tudo bem. Você gosta de queijo. Mineiro adora queijo. E o segundo pedido, qual foi? Fala aí. Pedi mais um queijo. Bom, não é possível. Você, podendo pedir tudo aquilo que você gostaria, pediu 2 queijos. Bom, tudo bem, mineiro gosta de queijo mesmo. E qual foi o terceiro pedido? Ele falou, bom, eu pedi assim uma loira bem bonitona. Pedi uma loira bonitona. Pô, ainda bem, né? Que você pediu uma loira bonitona. Porque os 2 pedidos anteriores, você tinha pedido 2 queijos. Falou, bom, eu pedi uma loira bonitona, mas eu queria mesmo, era mais um queijo. Então tá aí o ouvinte falando, né? Se eu pudesse, eu contrataria 3 zagueiros. Montar uma muralha, fechar tudo lá atrás, aqui não passa nada. Mas ele falou que nós estamos de brincadeira de falar de contratar atacante, porque só tem atacante, tem um monte de atacante. E ele só quer zagueiro. Mas não dá um gol por jogo. 15 gols em 18 jogos. Por isso que nós falamos de atacante. Mas aí também não adianta trazer mais um, né? Mais um, porque já ele tem razão, tem muito atacante. Mas nós não estamos falando aqui de quantidade. E sim de qualidade. Essa é a ideia. Mas valeu. Boa participação. E ele, pelo jeito, quer fechar a casinha, né, Batista? E agora na lata. Responde na lata. Mastriani, do Atlético Paranaense, dá 2 toques na bola na hora da cobrança do pênalti. E tem gol invalidado pela arbitragem. CH, você concorda com essa regra ou acha que o correto seria mandar voltar a cobrança? Acho correto. E você, Tigrão? É tiro livre direto. Bateu em 2 lances, regra bem aplicada. Eu sigo com você, Tigrão. Palmeiras vem de 3 derrotas consecutivas, distante da liderança do Brasileirão e em situação complicada na Copa do Brasil, após derrota para o Flamengo 2-0. Na sua opinião, essa é a maior crise do Verdão na era Abel? Não, já teve momento pior que esse. Até porque esse não tem nada de alarmante. Pode reverter contra o Flamengo e em 2 rodadas aí pode voltar para a liderança. E você, CH, é a maior crise na era Abel Ferreira ou não? Essa crise é produzida por fanáticos e internautas. O time é bicampeão brasileiro, pelo amor de Deus. Está remontando o time no meio do campeonato. Perdeu Estevam, perdeu Hendrick, tem um monte de jogador suspenso e machucado. A Copa América terminou agora. Qual é a crise? Os caras estão tudo louco. Não é não, e isso aí é um absurdo tratar como crise. E o Palmeiras já reverteu recentemente. 13 pontos. Não, e Campeonato Paulista virou no mata-mata contra o Água Santa e aquele jogo lá que ele virou contra o São Paulo. Então, não tem nada perdido não, hein? Lógico. É o Flamengo, não é o Água Santa. Sim, maior elenco do Brasil hoje. Mas o jogo não acabou. É um jogo de 180 minutos. Parece chavão isso, né? Mas é verdadeiro. Bom, vamos lá, ô Tigrão.
beisebol, futsal, futebol de areia, beach tênis, futevôlei, xadrez, boliche, bilhar e futebol americano são alguns dos esportes populares que não fazem parte das Olimpíadas. Se você pudesse incrementar apenas dois desses esportes, quais esportes você escolheria ou quais modalidades? Futsal e futevôlei. E você, CH, quais as modalidades que você escolheria? Futsal e futevôlei. Valeu, CH, um grande abraço para você e até amanhã. Um abraço, Batista, boa noite a todos. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Até amanhã, Givanildo. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. O cara acabou comigo, pô. Cabeça de navio. Me pareço com o Givanildo. Givanildo. Eu me pareço, se ele dissesse que eu me pareço com o Gianecchini, até aceitaria. Sim. Agora, Givanildo não, é. Ô, Batista, o Givanildo é mais... Ó, se o Venerino tivesse vivo, o Venerino seria muito mais novo do que o Givanildo, pô. O cara arrebentou com você. Valeu, Tigrão, abraço e até amanhã, Tigrão. Até amanhã, se Deus quiser, Giva. Final de programa, muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar, mas de coração, eu agradeço muito. Na sequência, vem aí a abertura da grande jornada esportiva. Valeu, gente, tchau! Esporte em debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel e João Paulo Capelanes. Esporte em debate. Na Bandeirantes. Oferecimento Consórcio Honda. Planeja a jogada com o Consórcio Honda. É fácil e funciona. 7h32. Boa noite a você que está na Bandeirantes nesta quinta-feira. O Esporte em Debate está no ar. Vamos juntos até as 9 da noite, com muita análise, muito debate, muitos fatos relevantes do esporte. Claro que a rodada da Copa do Brasil, ida das oitavas de final, vai ter uma atenção toda especial aqui do nosso time. E já aquela olhadinha também para o fim de semana de Campeonato Brasileiro. E claro que a Olimpíada a gente palpita também, a gente fala porque tá demais, tá